Queridos, a paz, a graça e as misericórdias do nosso Deus. Aleluia. Nós estamos hoje iniciando mais uma série de estudos do nosso culto de ensino da Bíblia. E o tema dessa série é o que a Bíblia diz. E nessa noite em especial nós vamos estar estudando o que a Bíblia diz acerca do divórcio e do novo casamento. Parece que para muitos nos nossos dias, quer seja entre aqueles que não confessaram a Cristo como Senhor e Salvador, até mesmo aqueles que fazem parte da igreja, o casamento para muitos se tornou obsoleto. E isso a gente vê claramente em virtude dos muitos casos de separação, até mesmo no meio evangélico. Alguns, queridos, entendem que essa crise anunciada, pois os lares se mantiveram sólidos e muitas vezes apenas de aparência, já há muito tempo estão deteriorados, estão consumidos em ruínas, e como que aproveitando essa onda do relativismo, do secularismo da nossa sociedade pós-moderna, alguns simplesmente acreditaram em pegar altas ondas, mas no final das contas acabaram com as suas pranchas na arrebentação de uma enseada rochosa, pois é exatamente isso a consequência do divórcio, é exatamente isso a consequência de um lar que é desfeito. Quando, por exemplo, nós vamos ao livro de Eclesiastes, em uma passagem surpreendente, Salomão dedica uma sessão inteira ao assunto dos votos do casamento. E você que está aqui nessa noite, ou você que está nos acompanhando aí através do YouTube, sabe que o livro de Cantares de Salomão é um livro onde um homem se declara a uma mulher. E nessa passagem de Eclesiastes, no capítulo 5, versículo 2 e versículos 4 a 6 diz: não seja precipitado de lábios, nem apressado de coração para fazer promessa diante de Deus. Quando você fizer um voto, cumpra-o sem demora. É melhor não fazer voto do que fazer e não cumprir. Não permita que a sua boca o faça pecar. E não diga ao mensageiro de Deus: o meu voto foi um engano. Infelizmente, muitos que sobem ao altar em nossos dias estão agindo assim. Estão dizendo: olha, o meu voto de compromisso, a minha aliança firmada no altar do Senhor foi um engano. Jesus, queridos, ele tinha a destreza de resumir os ensinos do Antigo Testamento. E em poucas palavras, acredito que ele sintetiza essas verdades de Eclesiastes ao dizer: seja o seu sim, sim, e o seu não, não. O que passar disso, vem do maligno. Eu não quero dizer com isso que nós não tenhamos dificuldades no nosso matrimônio. Eu não estou afirmando que o nosso casamento não passe por momentos de luta e até mesmo de crise. Mas será que o divórcio é a saída para a crise conjugal? Será que a separação é aquilo que foi determinado por Deus? É exatamente sobre isso que nós queremos meditar nessa noite. Quer seja com aqueles que já estão casados, que já formaram famílias, como também aqueles que aspiram casar-se, que desejam formar uma família. E a gente precisa estar muito consciente acerca da grande importância da família, do casamento. Mas, mesmo assim, queridos, todos os dias, muitos casais anulam os seus votos matrimoniais que falaram diante de Deus, diante dos seus cônjuges, diante dos seus familiares, diante da igreja. E aí, quando questionados, quando inquiridos, simplesmente dizem: bem, foi um erro. Achei que o amasse, ou que a amasse, mas me enganei. Sei que disse sim, mas agora estou dizendo não. Não quero. Muitas pessoas, queridos, terminam o casamento com arrependimento. Alguns, porém, nem se arrependem. Simplesmente decidem romper o casamento com base na conveniência ou na preferência. Porém, o desígnio de Deus para o casamento, um homem e uma mulher em união, é para que essa união seja vitalícia,
que proporcione amadurecimento estável e amoroso. É isso que nós, infelizmente, estamos perdendo no meio cristão. Em nossos dias, o divórcio e, consequentemente, o novo casamento se tornaram práticas comuns. E isso tem causado problemas para igrejas e, claro, na vida dos crentes, visto que essa situação tem se tornado algo rotineiro no meio cristão. E como os pastores, como os teólogos, veem a questão do divórcio? Nós poderíamos resumir em 4 visões. 4 visões que nós vamos estar abordando aqui, antes de nós nos determos nos textos sagrados. A primeira visão, queridos, é aquela que diz que o divórcio não é algo aceito, nem tampouco o novo casamento. Essa é a visão mais rígida. Ela não abre nenhuma exceção para o divórcio. Essa visão sustenta que o divórcio é arquitetado pela dureza do coração do homem. E não poderia encerrar a aliança do casamento, porque o homem não pode romper essa aliança. Essa visão ensina que a única coisa que pode dissolver o casamento é a morte de um dos cônjuges. A única opção para um casamento problemático, para um casamento em crise, para um casamento que está enfrentando dificuldades, é a reconciliação. Sendo o divórcio um pecado deliberado. Essa é a primeira visão. Divórcio não, novo casamento não. E o argumento básico desta orientação é que o casamento foi designado por Deus para ser permanente até a morte. Portanto, o divórcio é contrário ao desígnio divino, e o novo casamento se constitui, assim, pecado de adultério. E, claro, isso é totalmente contrário à vontade de Deus. Assim, o novo casamento não é santificado por Deus. Qualquer pessoa que fizer um voto no novo casamento, após se divorciar do seu cônjuge ainda em vida, na verdade, está em pecado. Casar novamente é cometer adultério em todos os casos, de acordo com essa visão. Então, para a visão do divórcio não, do novo casamento não, apenas a morte de um dos cônjuges seria aceitável para um novo casamento. Em hipótese alguma, nessa visão, poderia se aplicar o divórcio. Essa é a visão mais dura. E existem vários pastores teólogos que a defendem. Segunda posição, divórcio sim, casamento, novo casamento não. Essa visão defende que o divórcio é permitido na Bíblia em casos de relações sexuais ilícitas e outras situações específicas, mas que um novo casamento não é permitido em nenhum caso. Ou seja, houve o divórcio, mesmo que você tenha sido a parte penalizada, mesmo assim, segundo essa visão, você deve permanecer sem um novo casamento. Ou seja, existe a concessão bíblica a respeito do divórcio, mas não a respeito de um novo casamento. Essa visão, ela concorda com a visão anterior, de que o novo casamento é de fato adultério, independentemente das circunstâncias do divórcio. Para os defensores dessa visão, Deus planejou que o casamento seja um relacionamento para toda a vida. É por isso que eles deixam bem claro que o que Deus uniu, não separe o homem. Casais casados não devem se separar ou divorciar. Porém, em caso de separação ou divórcio, por questões sexuais ilícitas, aqueles envolvidos devem permanecer solteiros ou se reconciliem. Casamento posterior ao divórcio constitui adultério. Então, essa é a segunda visão. Divórcio, sim, em alguns casos que envolva, por exemplo, adultério, prostituição,
questões sexuais ilícitas. Mas o novo casamento, não. Certo? Essa é a segunda visão. Próxima visão. Divórcio, sim. Novo casamento, sim. Porém, limitando-se a situações sexuais ilícitas ou abandono. Para esses, eles reconhecem a legitimidade do divórcio em caso de abandono, adultério ou algum tipo de abuso danoso. Por exemplo, a pessoa que é constantemente agredida, quer seja fisicamente, quer seja emocionalmente. Também afirmam a liberdade do cônjuge lesado, ou seja, aquele que foi penalizado pelo erro do seu parceiro ou da sua parceira, de poder casar-se novamente, não sendo esse o caso do cônjuge que pecou. Ok? Então, se houve pecado do homem, por uma questão de adultério, por exemplo, a mulher poderia, se fosse o caso, constituir um novo casamento. O marido que pecou, não. Na visão desses aqui. No caso do adultério, depois do casamento, é lícito a parte inocente propor divórcio. E depois de obter o divórcio, casar com outra, como se a parte infiel estivesse morta. Certo? Então, nessa visão, é como se aquele que cometeu o erro, para aquela pessoa, tivesse morrido. É por isso que ela pode contrair um novo casamento. Os defensores dessa visão argumentam que apenas as escrituras podem nos dar a perspectiva correta do casamento, do divórcio e do novo casamento. Isto é, apenas Deus pode determinar o que é moral ou imoral. E uma vez que Deus instituiu o casamento, apenas Ele pode determinar se e quando o divórcio e o novo casamento são apropriados. Ou seja, somente aquilo que seja cláusula de exceção, e nós vamos vê-las, podem ser utilizadas para garantir essa separação. Não é uma questão cultural, não é uma questão porque muitos estão aplicando nos nossos dias, mas tem que ser de acordo com a palavra de Deus. Então nós já vimos a primeira visão, divórcio não, novo casamento não. A segunda visão, divórcio sim, novo casamento não. A terceira visão, divórcio sim, novo casamento sim, desde que motivado por questões sexuais ilícitas ou abandono. E agora, existe a quarta visão, divórcio sim e novo casamento sim, sob várias circunstâncias. Essa posição, queridos, provavelmente, devido à influência da cultura secular, gradualmente tem se tornado a prática comum de muitos cristãos evangélicos, podendo ser sintetizada da seguinte forma: o ideal divino para o casamento é que ele seja uma união para a vida, toda a vida. Mas duas pessoas que se amam, que caminharam juntas, não necessariamente precisarão permanecer unidas pelo resto de suas vidas, mesmo que estejam dispostas a seguir na direção de Cristo, para o seu desenvolvimento de um relacionamento bem-sucedido. Pois os seres humanos são obscurecidos pelo pecado. Assim, nem sempre será possível ao casamento atingir o ideal previsto na Bíblia. Assim, em alguns casos, em virtude da dureza do coração, pode haver uma distorção do relacionamento conjugal. E nesses casos, o divórcio se torna a melhor alternativa. Essa tem sido a visão que muitos nos nossos dias abraçaram. Não deu certo, vamos partir para outra. Compromisso é a minha felicidade. Essa tem sido utilizada como justificativa, como desculpa para a separação de muitos nos nossos dias. Mas vejamos, amados, algumas passagens bíblicas que fundamentarão a visão que eu entendo dessas quatro ser a mais bíblica. Por que eu digo que eu entendo? Porque não há um consenso entre os pastores acerca dessas visões.
biblicamente, as 3 primeiras vão ter um amparo na palavra de Deus, dependendo da interpretação, da exegese do texto sagrado. A última não tem amparo bíblico. Ou seja, você divorciar-se por qualquer motivo e entrar num novo relacionamento a seu bel prazer, isso é pecado. Mas vejamos então algumas passagens que a palavra de Deus nos coloca aqui. A primeira delas, eu queria que os amados projetassem aí, é Deuteronômio, capítulo 24. Nós vamos ler um versículo apenas, mas depois vocês poderão ler os 4 versículos iniciais do capítulo 24. Por questão de tempo, a gente vai ser bem rápido, para a gente não se prolongar. A gente demandaria de muito tempo para falar sobre cada uma dessas passagens. A gente vai tentar ser bem resumido aí. Diz assim: quando um homem tomar uma mulher e se casar com ela, então será que, se não achar graça em seus olhos, por nela encontrar coisa indecente, far-lhe-á uma carta de repúdio e lhe dará na sua mão, e a despedirá na sua casa. Em outras versões, essa expressão, coisa indecente, é traduzida por qualquer coisa inconveniente. Outras dizem coisa feia. Na verdade, amados, o significado preciso dessa expressão em hebraico é incerto. Aqueles irmãos que receberam a lei nos dias de Moisés, eles tinham clareza do sentido dessa expressão. Mas para nós hoje, nós temos muita dificuldade. E isso se tornou um assunto de acalorados debates rabínicos sobre o divórcio. Não é uma coisa apenas da igreja, mas os rabinos já começaram a pensar, anos depois, séculos depois, qual era o sentido dessa coisa indecente. Historicamente, grande parte da argumentação em torno desta passagem envolve a natureza da condição da mulher que deu origem ao desejo do marido de se divorciar dela. O texto, ele é voltado para o homem, por alguma coisa cometida pela mulher, aparentemente. A maioria das respostas está relacionada a alguma alegada ofensa por parte da mulher. Por que alegada ofensa? Porque não necessariamente pode ter sido isso. Pelo contrário, pode o próprio marido alegar uma falha da mulher para sair-se do casamento. A Mishnah, que é uma compilação de opiniões e debates sobre a lei, e que é seguida pelos judeus, registra uma disputa acerca da interpretação dessa expressão. Nós temos 3 rabinos que apresentam a sua interpretação. O primeiro deles é Beit Shammai, que vai depois dar origem à escola Shammai. Ele se concentra na palavra hebraica, que significa literalmente nudez. Essa palavra indecente, literalmente no hebraico, está relacionada à nudez, sugerindo que um homem pode se divorciar da sua esposa apenas se ela cometeu uma transgressão sexual, aparentemente adultério. Por que aparentemente? Porque vocês sabem que na lei o adultério, ele não era motivo de divórcio, era motivo de morte. Certo? Eles colocam aí possibilidades outras, como por exemplo, o marido descobre um incesto, um relacionamento aonde o seu pai teve relações com a sua esposa. E para que aquilo não se tornasse público, resolve então dar a carta de divórcio à sua esposa. Essa é uma possibilidade para essa questão da nudez, da coisa indecente. Certo? Agora, é também provável que se aplique a adultério anos depois, quando os judeus não tiveram mais a concessão de exercer juízo a partir da lei. Por exemplo, isso acontece no Império Romano. Eles não poderiam matar ninguém. Esse poder somente o Império tinha. Mas é uma possibilidade. É por isso que na linguagem rabínica, essa palavra refere-se a uma relação sexual proibida. Então a escola de Shammai atrela
ao divórcio, a uma relação sexual ilícita. A outra escola, o outro rabino, é Beit Hillel. E Hillel vai dar, então, a denominação de uma nova escola rabínica. E essa visão de Hillel não é de olhar para a palavra nudez, mas ele olha para a palavra coisa, né? Coisa indecente. Então, o olhar dele, o foco dele é em coisa. Daí dizer que o homem pode se divorciar da mulher se descobrir alguma coisa errada com ela, até mesmo devido a um problema menor, por exemplo, porque ela queimou ou salgou demais o seu prato. A escola de Hillel já era radical nesse sentido. Olha, qualquer motivo é para eu te dar uma carta de divórcio. Abre do teu olho. Salgar o arroz está fora. Queimar a minha roupa está fora. Essa era a escola de Hillel. E havia uma outra, de um outro rabino, que era o Rabi Akiva. Essa escola enfoca uma parte anterior do versículo. Eu acho que se vocês pegarem aí novamente, se for possível colocar aí, nós vamos ter a expressão, se não achar graça em seus olhos, com base para o divórcio. Então, para Rabi Akiva, ele não vai olhar para a expressão coisa indecente. Enquanto que Shammai olhou para a palavra indecente, enquanto que Hillel olhou para a palavra coisa, o Akiva vai olhar para a expressão se não achar graça em seus olhos. E com base para o divórcio, o rabino Akiva diz que o homem pode se divorciar da esposa, mesmo que encontre outra mulher que seja mais bonita do que ela, e deseje então se casar com ela. Em outras palavras, o marido não precisa ter nenhuma reclamação específica da sua esposa, mesmo a mais insignificante. Ele pode simplesmente divorciar-se dela porque não está mais interessado nela, ou porque encontra alguém mais atraente. Essas eram as visões entre os judeus. Ainda hoje, essas visões são seguidas porque são aceitas pela Mishnah. É exatamente nesse contexto que chegam a Jesus os fariseus e o questionam lá em Mateus capítulo 19. Nós vamos ler do verso 3 até o verso 9. Os fariseus, eles chegam a Jesus e questionam: é lícito ao homem repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Olha só a escola de Akiva. Olha só a escola de Hillel, né? Influenciando os fariseus. Aí a resposta de Jesus: não tendes lido que aquele que os fez, homem e mulher, no princípio, macho e fêmea os fez, e disse: portanto, deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne? Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Disseram-lhe eles: então, por que Moisés mandou dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Disse-lhes ele: Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, vos permitiu repudiar vossas mulheres. Mas ao princípio não foi assim. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de fornicação, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, também comete adultério. Queridos, nessa passagem de Mateus, eu quero chamar a atenção para alguns detalhes. Primeiro, os fariseus, eles afirmaram que Moisés mandou dar carta de divórcio. E aí vocês vão ver que Jesus, a primeira coisa que faz é corrigi-los, dizendo que Moisés permitiu. Moisés não mandou, Moisés permitiu. E há uma grande diferença, porque essa permissão, amados, quando a gente vai ler os 4 versículos de Deuteronômio 24, tem a finalidade de proteger a mulher. É importante que se diga que nos dias de Moisés, todas as nações ao redor de Israel viam a mulher como um objeto, como uma propriedade do homem. E ele poderia desfazer-se dela a qualquer momento, sem nenhum direito para a mulher. E aí, quando Israel começa a fazer uso desse tipo de artifício, Deus então orienta
instrui Moisés sobre o cuidado que ele deveria ter para que o povo não absorvesse a cultura dos povos que estavam ao seu redor. E aí, para proteger as mulheres, ele fala acerca da carta de divórcio, para que aquela mulher, ao sair, recebesse a carta. Porque ao receber a carta, ela tinha o direito de levar o seu dote. O dote não ficava com o marido. E assim ela poderia, em um novo casamento, levar o seu dote. E olha o que a lei de Moisés vai dizer: olha, caso esse morra, o segundo, o primeiro não pode casar-se com ela. Porque o cara simplesmente cresceu os olhos. Ela levou o meu dote, o dote que ela tinha trazido para o casamento, pegou agora os bens do que morreu, agora eu quero ela de novo. Por quê? Porque agora ela está empanturrada de dinheiro. Eu quero ela para mim. E aí Moisés vai e diz assim, o Senhor diz, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Então, o cuidado que se vê na lei é para proteger a mulher, porque essa prática do divórcio só beneficiava o homem entre os outros povos. É por isso que Moisés busca então coibir essa atitude, estabelecendo regras que dificultasse ou inibisse a prática do divórcio no meio do povo de Israel. A segunda coisa que nós observamos aqui em Mateus, queridos, é que o padrão de Deus não é a separação. O padrão de Deus é a união vitalícia. Daí que Jesus cita a declaração lá de Gênesis, capítulo 2, versículo 24. Deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, e serão os dois numa só carne. Jesus vai citar lá Gênesis. E uma só carne, amados, tem um sentido de aliança firmada em Deus. Por isso Jesus vai e continua dizendo, portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Não é apenas uma união formal em um cartório, não é apenas uma união formal com testemunhas oculares, mas é uma aliança que aquele homem, que aquela mulher celebraram, oficiaram diante de Deus. E por último, a palavra grega, que nessa versão é traduzida por fornicação, e que em outras versões nós vamos ter como imoralidade sexual, relações sexuais ilícitas, prostituição. Essa palavra, ela tem uma amplitude considerável e que não necessariamente está restrito a adultério. Algumas pessoas dizem assim, não, a cláusula de exceção posta aqui em Mateus é apenas a caso de adultério, não necessariamente, porque a palavra porneia não está relacionada apenas a adultério. A prostituição, a relações sexuais ilícitas, a imoralidade sexual, tudo isso pode ser motivador do divórcio. Aqueles irmãos em Cristo, que foram os primeiros a receberem o evangelho escrito por Mateus, eles tinham clareza acerca do sentido que essa palavra no grego tinha. Mas para nós, cristãos do século 21, isso se tornou um pouco difícil, diante da amplitude que essa palavra tem em nossos dias. Nós vemos, queridos, que assim como aconteceu com coisa indecente, lá no hebraico, lá em Deuteronômio 24, essa palavra, fornicação, na minha versão, também tem uma dificuldade de compreensão. Mas, independente disso, é importante lembrarmos, queridos, que a orientação primeira de Jesus, a orientação primeira dos evangelhos, a orientação primeira dos apóstolos é a reconciliação, não a separação. É isso que a gente precisa entender. Há um outro texto que aborda as cláusulas de exceção, como nós chamamos, que é 1 Coríntios, capítulo 7, versos 10 a 15. Diz assim a palavra de Deus: aos casados mando, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do marido. Se, porém, se apartar, que fique sem casar, ou que se reconcilie com o marido, e que o marido não deixe a mulher. Mas aos outros digo eu, não o Senhor, se algum irmão tem mulher descrente e ela consente em habitar com ele, não a deixe. E se alguma mulher tem marido descrente e ele consente em habitar com ela, não o deixe. Porque o marido descrente é santificado pela mulher,
e a mulher descrente é santificada pelo marido. De outra sorte, os vossos filhos seriam imundos, mas agora são santos. Mas, se o descrente se apartar, aparte-se, porque neste caso o irmão ou irmã não está sujeito à servidão, mas Deus chamou-nos para a paz. Alguns esclarecimentos, amados, se fazem necessários nessa passagem. E a primeira coisa que a gente precisa ter clareza é com relação ao uso de duas expressões. Quando Paulo diz assim, não eu, mas o Senhor. E depois ele diz, eu, não o Senhor, não quer dizer que a escrita de Paulo não seja inspirada. Porque alguém vai dizer assim, olha, Paulo está falando da carne. Aqui é Paulo falando, então a gente não precisa observar. É preciso entender, queridos, que Paulo usa esse jogo de palavras para dizer simplesmente que, em alguns momentos, ele está se referindo a algo que Jesus já falara anteriormente nos evangelhos. E outras vezes, ele está falando de própria inspiração de Deus. Mas tanto uma quanto outra são palavras autorizadas por Deus. Ou seja, tem valor divino para as nossas vidas. Isso não desautoriza o que está escrito nas Sagradas Escrituras. Porque assim, se o fosse, nós teríamos que simplesmente rasgar todas as cartas de Paulo, rasgar todas as cartas de João, rasgar as cartas de Pedro, de Tiago, e assim a gente não poderia fazer uso de nenhuma outra carta, até mesmo dos evangelhos, porque a gente só iria valorizar aquelas citações diretas de Cristo. Então, a primeira coisa que a gente precisa ter clareza, porque há entre nós pessoas que vão querer desautorizar a escrita de Paulo aqui. Olha, Paulo está dizendo aqui que quem está escrevendo é ele, não é o Senhor. Aqui ele está simplesmente dizendo, olha, não foi Jesus que afirmou isso, sou eu que estou afirmando, inspirado por Deus. Então tem o mesmo poder. Segunda coisa que a gente precisa entender, amados, é que não é possível o divórcio por ser o cônjuge um descrente. Algumas pessoas simplesmente chegam no gabinete pastoral e dizem assim, olha pastor, eu não aguento mais, eu quero me separar do meu marido. E qual é o motivo? Ele é descrente, eu sou crente, eu gosto de vir para a igreja, ele não quer nada com Jesus. Isso não é motivo. A palavra do Senhor diz, se algum irmão tem mulher descrente e ela consente em habitar com ele, não a deixe. E se alguma mulher tem marido descrente e ele consente em habitar com ela, não o deixe. É uma palavra direta. O problema é que às vezes a gente quer o caminho mais fácil. E o caminho mais fácil, às vezes, pode nos levar à morte. Terceira coisa, a expressão não está sujeito à escravidão. E no meu caso aqui, não está sujeito à servidão. É o mesmo caso. Aí está a mesma raiz, no grego é doulos. Então, tanto servidão e escravidão é o mesmo sentido, é só uma questão de tradução. E aqui, não está sujeito à servidão. Isso aqui tem sido motivo de debate entre os teólogos, como sendo autorização para um novo casamento. É por isso que eu disse para vocês que as 3 primeiras visões, elas vão se chocar em alguns momentos. De achar que é possível o divórcio, mas não o novo casamento. E algumas pessoas interpretam essa passagem como autoritativa para o novo casamento. Ou seja, não está mais debaixo de servidão, então eu posso viver uma nova vida, porque eu vou precisar ter paz. É certo que existem outras passagens na Bíblia que vão abordar essa questão do divórcio. Algumas de uma forma mais leve, sem um objetivo de ensino direto, mas fazendo menção, por exemplo, à relação entre Deus e o povo de Israel. De Deus dar carta de divórcio àquele povo que havia se rebelado, que havia pecado. A gente vai ver isso em vários outros escritos. Mas, por questão de tempo, essas 3 passagens são as principais. E, amados, sinceramente, a visão que eu defendo é a visão de que o divórcio, sim, e o casamento, o novo casamento, sim, desde que por relações sexuais ilícitas ou abandono. Eu não concordo que qualquer motivo seja motivo para a separação. Como eu também acredito que aquela pessoa que foi penalizada no seu relacionamento, porque o seu cônjuge a adulterou, porque o seu cônjuge a abandonou,
não possa constituir uma nova família. Na minha visão, eu entendo que é possível, desde que essas duas chamadas cláusulas de exceção sejam observadas. Se não envolver questão sexual ilícita, se não envolver abandono, é pecado. E aí, amados, é importante que se diga que o mais viável não é partir para o divórcio. O mais viável é partir para a reconciliação. O nosso alvo sempre vai ser buscar a reconciliação. John MacArthur, um pregador e escritor americano, ele disse o seguinte, eu vou ler: Deus odeia o divórcio. Ele o odeia porque sempre envolve infidelidade ao pacto solene de casamento que dois cônjuges fizeram. E porque traz consequências prejudiciais para esses cônjuges e para os seus filhos. O divórcio das Escrituras é permitido apenas por causa do pecado do homem. E aqui pecado do homem no sentido nosso, da nossa humanidade, que todos nós pecamos, não é no sentido do sexo masculino. Visto que o divórcio é apenas uma concessão ao pecado do homem, não faz parte do plano original de Deus para o casamento, todos os crentes devem odiar o divórcio como Deus e persegui-lo apenas quando não houver outro recurso. Com a ajuda de Deus, o casamento pode sobreviver aos piores pecados. O novo casamento é permitido para o parceiro fiel, somente quando o divórcio foi baseado em bases bíblicas. Na verdade, o propósito de um divórcio bíblico é deixar claro que o parceiro fiel é livre para se casar novamente, mas somente no Senhor. Ou seja, o parceiro fiel não pode se unir a um descrente. Sem dúvida, queridos, a questão do divórcio e do novo casamento é um dos desafios mais abrangentes e difíceis que a igreja enfrenta. Um problema que tem estado presente fora e dentro do nosso arraial. Nós somos bombardeados constantemente. Infelizmente. De vez em quando ouvimos escândalos envolvendo até mesmo líderes religiosos. Como Jesus disse em Mateus 19:8, tudo isso se deve à dureza do coração do homem. E por isso, nós devemos, queridos, buscar de todas as formas a restauração da nossa vida, a restauração do nosso casamento, a restauração da nossa família. Embora o divórcio possa não ter o mesmo estigma de antes, ainda é um tema muito delicado. Aquilo que antes era uma prática proibida no meio cristão, infelizmente hoje se tornou a primeira atitude que os cônjuges acabam tomando. O divórcio é uma realidade que nós, enquanto igreja, não podemos nos omitir. Precisamos enfrentar.